Olá pessoal, então vamos continuar nossos estudos sobre ética e moral. Esse vídeo vai ser sobre o filósofo Immanuel Kant, um filósofo prussiano que viveu de 1724 a 1804, um dos maiores nomes da filosofia. Para alguns é o maior nome da filosofia, tá? Algumas pessoas dizem que para ser filósofo é preciso ser antes kantiano, de tão peso que ele tem na filosofia. E esse peso se deve, entre outros aspectos, na sua teoria do conhecimento, que não é o objeto desse vídeo aqui, mas ele consegue superar aí as visões do empirismo e do racionalismo com seu criticismo. Mas o que nós vamos tratar do Kant aqui é sobre sua teoria ética. Para Kant, a nossa vida é conduzida pela razão, através de imperativos. Ele separa dois tipos de imperativos. Então, imperativos são ordens da nossa consciência. E para Kant, existem dois imperativos: o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O que é o imperativo hipotético? O imperativo hipotético é você agir pensando na consequência da sua ação, seja uma consequência negativa ou positiva. Então você age estimulado por uma recompensa ou tentando evitar alguma punição. Então a ação não é valorizada em si mesma, mas o que ela pode trazer para você. Isso é hipotético. Então eu faço sob a hipótese de, você vai ajudar por exemplo, uma entidade que trabalha com crianças e adolescentes, porque isso vai ter um abatimento no seu imposto de renda. Ou você é uma pessoa religiosa, faz o bem para os outros porque você quer ir para o céu. Você pensa, então você pensa em você quando está fazendo algo para alguém. Então o que torna algo ético não é a ação em si mesma, mas o que você pretende com aquilo. Esse é o imperativo hipotético, agindo sob a hipótese de eu respeito o outro desde que me respeito. Então eu coloco uma condição, coloco uma hipótese, uma condição. Na hipótese de, eu faço. Quando alguém chega assim para você e fala, poxa, eu preciso de uma força sua, uma ajuda, aí você diz, tá, eu ganho o que com isso? Quanto que eu vou ganhar com isso? Quando você coloca isso, você quer um ganho, ou quando você quer evitar uma punição, você estuda para a prova porque você tem medo de tirar nota baixa. É uma punição. Você não comete nenhum tipo de crime porque a legislação te diz que para esses crimes você vai ser preso, pagar multa, enfim. As pessoas colocam o cinto de segurança porque elas têm medo de ser multadas. Enfim, respeito o outro no trânsito, não pelo respeito em si mesmo, mas por medo de multa, por medo do acidente. Então as pessoas agem porque elas são motivadas, estimuladas ou pela recompensa ou pelo medo da punição, por querer recompensa e medo da punição. A ação, esse tipo de ação, ela não é uma ação ética. A ação ética, para Kant, é a ação que se fundamenta no imperativo categórico. E o que é o imperativo categórico? É quando você faz porque você deve fazer, ponto final. Eu faço porque é dever que seja feito. Se eu ajudo lá em casa, se você faz algum serviço na sua casa, você faz porque você mora na casa e sabe que tem que fazer o serviço. Não porque se você não fizer, sua mãe vai tomar o seu celular, então tem que fazer. Ou eu vou fazer porque minha mãe vai me liberar depois para eu sair. Se você condiciona a sua ação a outras coisas, você não está agindo eticamente, segundo Kant. Então tem que pensar na ação em si mesma. O exemplo da doação. Eu fiz doação para uma entidade de criança e adolescente, não porque eu quero o abatimento do imposto de renda, mas porque eu acho importante. Eu estou fazendo serviços em casa porque eu acho isso importante. Vou ajudar o meu colega numa dificuldade que ele tem, em alguma disciplina, porque essa ação é em si mesmo importante. Portanto, a ação deve ser valorizada em si mesma e não o que ela vai trazer de consequências. Esse é um aspecto. A outra coisa importante e relacionada com o imperativo categórico é você não considerar o outro como um meio, mas como um fim. O Kant diz que o homem é um fim em si mesmo. A citação dele vai dizer o seguinte: age de tal maneira que uses a humanidade
tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca como meio. O que significa isso? Significa que sempre quando você vai se relacionar com outras pessoas, nas relações com as outras pessoas, você tem que considerá-las não como meio para atingir algum objetivo, não como um degrau para você conseguir aquilo que você quer. Tá? Não, você tem que considerar a pessoa como um fim em si mesma. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação assim, uma senhora muito rica, fazendeira, ela se sente sozinha, já é idosa, coloca um anúncio no jornal que ela quer se casar. Aparecem alguns jovens lá interessados, ou interesseiros também, né, em se casar com essa senhora. Se eles fazem isso porque eles querem, e possivelmente vai ser por esse motivo, porque eles querem a riqueza dessa mulher, dessa senhora, eles estão a usando como meio. O objetivo deles é a riqueza. O meio para atingir esse objetivo é essa pessoa, essa mulher. Então ninguém pode ser usado como meio. Ninguém pode ser usado como meio. Quando alguém se aproxima de outra pessoa para ser amigo, né, amigo dessa pessoa, porque de alguma forma essa amizade vai ser vantajosa, ela está usando a pessoa como meio. Nem usar o outro como meio e nem você mesmo. Tá? Quando uma pessoa usa a si mesma, tá? Imagine assim, alguém quer conseguir um emprego. E aí, para ela conseguir um emprego, ela se submete a algumas coisas, se humilha, enfim. Tá? Ela está usando ela como meio. Ou uma pessoa que está numa empresa, tá? Ela usa, vamos imaginar que seja uma pessoa, uma mulher bonita, ela usa da beleza, né, um homem bonito também, usa da beleza, ou seja, está usando si mesmo para subir nos cargos. Tá? Então a pessoa não deve nem usar a si mesma e nem usar o outro como meio. Sempre temos que nos ver como fim, porque conforme Kant, o homem, diferentemente das coisas, não tem preço, tem dignidade. Tá? Então a gente tem que tratar o outro com dignidade. E um outro aspecto desse pensamento de Kant é você universalizar os princípios individuais. O que significa isso? Significa que toda vez que for tomar uma decisão, tem que fazer a seguinte pergunta: e se todos fizessem o que eu estou fazendo? E aí? O mundo ia ser melhor ou pior? Então, quando você vai tomar uma decisão, você tem que pensar nessa sua decisão, nessa sua escolha, em uma escala universal. Então, tem que universalizar os valores. Tá? Isso tem a ver com o imperativo categórico também. Tá? Então, quando você age, você tem que agir pensando e se o outro fizer o mesmo. Porque se eu faço alguma coisa, eu estou dizendo que o outro também pode fazer. Tá? Tem um provérbio popular que diz: não faça aos outros o que não queres que faça com você, né? E no afirmativo também vale, né? Faça aos outros o que querem que faças com você. Aí tem uma outra citação de Kant que eu vou ler aqui. O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Então, se você agir na sua vida de forma que aquilo que você faz se torne uma lei universal, universalize. Se você agir na sua vida dessa forma e pensando que isso pode se tornar uma lei universal, você vai sempre pensar bem antes de agir. Tá? Então, é essa a ideia de Kant. Então, em resumo, o que diz Kant? Kant, na sua teoria ética, afirma que as nossas ações são determinadas por imperativos, tá? E existem dois tipos de imperativos: o imperativo hipotético e o categórico. A diferença é que o hipotético considera não a ação em si mesma, mas o que ela vai trazer de consequência, seja uma recompensa ou o medo da punição. Então não é ético. E o imperativo categórico considera a ação em si mesma. Você faz porque é dever fazer, tá? E não por algum outro interesse. Tá? Imperativo hipotético. E vimos também que o homem, nós e as outras pessoas, devem ser vistos como um fim em si mesmo e não como um meio para atingir algo. Tá? E por fim, nós vimos que os princípios individuais devem ser universalizados. Tá? Sempre quando a gente for fazer alguma coisa, tem que considerar que isso pode se tornar uma lei universal. Tá ok, pessoal? Então era isso. Tá, obrigado.